do Senhor, vamos ficar de pé. Capítulo 20, versículo 7, começa assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e darás a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Senhor, graças te damos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, podemos sentar. Uma das coisas que impressiona nesse tempo é o desprezo pelo sagrado. Está uma coisa assim, parece que está aumentando, sabe? Mais no meio dos protestantes do que católicos. Os católicos têm uma tradição de reverência mais antiga. Os protestantes têm uma tradição mais nova e frágil, não é? Porque, às vezes, quando a pessoa diz, eu sou protestante, a primeira coisa que faz é despedaçar tudo que existe na igreja antiga. E entre essas coisas, a reverência. Então, está dando aí resultado, e as pessoas se intitulam pastor, não sei como, etc. E tem no Rio de Janeiro gente que é pastor, mas também traficante, ou então lava dinheiro do tráfico. É um negócio de cinema mesmo. Aliás, deve sair filme. E hoje saiu um vídeo de um pastor bem tranquilo, camisa polo, né, porque simples, né? Eu sou simples. Eu falo assim, você não vai de bermuda e gravata, fica mais simples ainda, mas devia estar de bermuda e gravata, de polo, chegou no púlpito e chutou o púlpito, fingiu que não doeu, outro chuta a porta da igreja. Lá nos Estados Unidos, no ano retrasado, uma pastora, William Peterson, fez um culto temático e pôs do futebol, o futebol americano, colocou a Bíblia na marca do pênalti, tomou a distância e chutou a Bíblia para fazer gol. Quer dizer, eu fico pensando, estou entendendo, né? Quer dizer, eu sei que está acontecendo, mas por que eles tomam essa atitude? Estão decepcionados com a igreja. É verdade, tem muita gente decepcionada. Então fica tentando fugir de uma situação que eles mesmos criaram, pela indolência, falta de discipulado. Agora vem um anúncio na internet, a plataforma de Viver a Palavra. Eu falei, olha, é impossível viver a palavra pela plataforma da internet. Só se vive no discipulado. Você não consegue viver as Escrituras numa plataforma. É impossível. Se já nem conseguiram nos cultos históricos, não vão conseguir com a plataforma. É evidente que não vai. Mas as pessoas estão tentando, parece que é uma fuga. Os protestantes estão meio decepcionados. Então, está chutando tudo. Mas isso é uma coisa antiga, né? São chamados, Paulo chamou isso de armadilha de Satanás.
Vocês já ouviram falar? É uma palavra interessante, noemata de Satanás. Satanás no grego é Satanás mesmo. Por isso que Paulo é um pregador que faz uma identificação do diabo. Se você olhar, Jesus fez o diabo rodar a baiana, pareceu mesmo, né? Ele, quando viu Jesus, a coisa assanhou tudo. Porque até ali, a coisa era meio calma. Então, o judeu nem acredita muito, né? Como funciona isso. E uma vez vi uma entrevista, pessoas dizendo, mas talvez não existe e tal. Eu falei, pois é, mas quando Jesus entrou na sinagoga, quem estava lá, sentadinho, quietinho? O diabo. Não foi? Então, quando Jesus chega, ele se assanha, porque é um momento crítico para o diabo. Agora, mas ele sempre atuou. Se você vê a identificação no Novo Testamento, você pensa assim, mas será que é real? Por que não aparece no Antigo Testamento? Aparece. Então, Moisés estava ali em comunhão com Deus, tudo direitinho. Mas não sei se Moisés se acostumou muito com Deus, com aquela coisa assim, Deus virou um primo, oi, Deus, tudo bem aí? Tá, eu vou falar com o povo, tá tudo muito assim, que ele começa a desconfiar que Deus... O que ocorreu na mente dele de Arão ali? Você acha que foi de repente? Ou foi um processo? Geralmente é um processo, né? E ele começa a achar aquilo muito comum, muito vulgar. Aí Deus fala uma coisa para ele, você lê aqui como Deus falou, é sempre aquela velha história, né? Deus fala de um jeito, o diabo pega e fala de outro, né? No Brasil, lá no Gênesis. Então aqui o diabo também deu uma arrumadinha no texto, e Moisés fica ali olhando para aquele povo. Ele era o pastor, que estava até com um cajado na mão. Ele olha, mas a fala dele é uma fala fora do padrão. Quer dizer, de fato, se você olhar as Escrituras, existe um padrão. Vocês vieram no culto, né? Está arrumadinho, não dá? Dá no cabelo, não é? Não arrumadinho, tá? Na roupa, não é? Então, foi no culto. Tem gente que põe os melhores vestidos, as melhores roupas para vir no culto, porque já não, digamos, o crente não vai muito à festa. Então, chega no domingo, as minhas melhores roupas devia na igreja mesmo. Quando eu trabalhava no Banco Português do Brasil, a minha melhor roupa era para trabalhar no Banco do Brasil, era obrigado, era calça, gravata e camisa volta ao mundo para ser bancário. Depois virou essa esculhambação também os bancos, né? Então, Moisés, ele tem uma fala cheia de dúvida. Desenvolve nele uma coisa, um processo. Irmão, o problema é que ocorre até hoje, entendeu? Chuta a porta da igreja, chuta a Bíblia, chuta... Imagina alguém chegar aqui e falar, isso aqui não é nada, não, isso aqui é vinho, pão, pontapé, tudo, vamos tomar Coca-Cola com bolacha, que é a mesma coisa. Você entendeu? Deus tem um padrão, Deus criou isso, porque, digamos que Deus quer uma coisa organizada, porque a desorganização desaba tudo, né? Fica tudo, não se sustenta. Então ele chega e fala assim, será que vai sair água dessa rocha? Não, mas Deus não mandou ele falar isso. Mas Deus falou o seguinte, rocha, água, e ia sair água. Mas ele ficou em dúvida. Será que vai sair água dessa rocha? E ficou enfesado também. Ele e Arão pegou a vara e ainda... Pá! E não foi uma vez só. Ele estava tão irado que ele veio... Pá! Pá! Sai água nada dessa rocha. Às vezes você lê o texto, diz, por acaso sairá a água dessa rocha?
Na verdade, ele está dizendo que não ia sair, né? Que ele deu 2 pancadas na rocha. E aí, Deus falou para ele, ó, você não respeitou, porque a questão que Deus tinha colocado, e coloca até hoje, vale para esse pastor que chutou o púlpito, esse outro que chutou a porta da igreja, que o respeito não é só questão de com Deus. Eu estou aqui dizendo assim, ó, Deus, eu estou arrumadinho, tá? Não é para ele, tudo faz. Deus conhece a gente sem roupa também. O problema é vocês. O problema ali do respeito não era Deus. O que Moisés vai fazer com Deus? Né? Nada. Mas com o povo, sim. O problema era o povo. O problema era o respeito para com o povo. Na linguagem, posição. Ficar dando murro aqui. Né? O pessoal pega o púlpito, levanta, joga no chão, pega a Bíblia, chuta. O que ele quer? Então está tendo uma geração de pastores. Padre não, né? Porque padre tem uns problemas lá, tá certo. Mas eles não arrumam essas encrencas, não. Mas pastor, vou te contar, viu? É uma barbaridade esse negócio. Eles aprontam por causa de ele achar que rompeu com a tradição. Ele rompeu com a tradição, então, quer dizer, o que vale? Nada, porque se não tem a tradição, tem o quê? O caos. O que eles estão fazendo? Chuta a porta da igreja, chuta a Bíblia, daqui um pouco chuta também tudo na igreja. Então vai embora, vai para casa, vai vender balinha no sinaleiro. Mas não, quer ser pastor. Então aqui, ó, ele era o pastor, mas a coisa não deu certo. Então, aí que você vê, será que Satanás só atuou ali e nunca mais? Não, ó. Por isso que Paulo tem uma teoria dos cosmocrátoras, que significam os dominadores desse mundo tenebroso, e ele trata o diabo com uma certa, assim, reconhecendo uma pessoalidade no diabo, uma organização, um processo. E Paulo era um homem muito inteligente. E, de fato, dá para perceber certas realidades. E o tal, né? Satanás continua. Se fez Moisés fazer aquela brincadeira lá, imagina hoje. É o que está fazendo aí. Né? Imagina só. Então, a primeira coisa que temos que aprender é que o primeiro degrau que o diabo tem para atuar, não vamos nem dizer incrédulo, porque incrédulo, eles não estão aí, entendeu? No crente, é a mente. O Otmani fala que é impossível você controlar absolutamente a mente. Não é, Esther? Tem uns pensamentos intrusos, que a Esther deu uma ideia interessante ali, numa reunião. Então, veja bem, o diabo, ele atua na mente. Essa coisa é tão comum. Uma vez tem uma pregação aqui no Afiapã, e veio os americanos, os ingleses pregar, né? Eles estão pregando lá, e os irmãos, inglês, que maravilha, inglês pregando. Veio 3 ingleses. E falando e tal, aí ele parou um momento e falou assim, se vocês soubessem o que eu estou pensando de vocês aqui, vocês saíam tudo correndo. Imagina que ele não pensou. Brasileiro, essa raça que não é muito, né? Não é branco, nem é preto, nem é amarelo, digamos, uma bagunça, né? Uma santa bagunça. E ele falou isso. O que você acha que ocorreu? Satanás colocou um pensamento na mente dele. Olha, se aí, né? Qualquer coisa que veio aqui falar, que ele não falou. E assim, as histórias contam exatamente fenômenos psicológicos no meio da humanidade, da história da humanidade, das mentes que são atacadas pelo diabo. Digamos assim, Satanás, você acha que vem aqui, isso aqui está aqui, não é? Aí ele tira daqui e sai andando para lá.
Isso aqui sai andando, o diabo pegar isso aqui. Aí chega a hora da gente dar o pontapé nele também. Então ele não, é claro, ele não vai fazer. Pegar aqui, o diabo chega, tira isso aqui do lugar. Não é? Não, ele trabalha, o degrau que ele usa, porque ele é chamado na Bíblia de engenheiro, fronel, palavra grega. O engenheiro é a profissão mais evoluída em questão de cálculo, de projetos. Jesus falou que tu projetas as coisas do mundo. Ele projeta, ele trabalha, manipula, faz tudo, entendeu? Coloca na mente, trabalha, articula, faz argumentação, até lógica, etc., para ter a pessoa sob controle. É assim que ele trabalha. Você não vê que tem igreja que pôs um telão para jogo de futebol? Quem que você acha que deu a ideia? Foi o Espírito Santo ou aquela chamada serpente, né? Do diabo velho, antigo diabo? Quem que você acha que foi? Aqui nos índios chamavam o diabo de Anhanguera, diabo velho. Até os índios aqui já sabiam. Ele é o diabo velho. Então, veja só, Fyodor Dostoiévski, no livro do Subsolo, você pode ver que todo aquele personagem, a mente dele, ele não está endemoniado, não está com problema psicológico. Mas o problema tem origem que ele sempre está falando a mesma coisa, quer dizer, o diabo faz ele achar que todo mundo está achando que ele é isso, que ele é uma mosca, viu mosca. Então, ele chega no departamento do jornal para trabalhar e, de repente, olha para os amigos, os jornalistas, e fala assim, para eles eu não passo de uma viu mosca. E ele, então, põe na mente que é uma viu mosca, um verme. Mas o povo não gosta de mim. Eu sou, para eles, um verme, um trapo. Tem gente que vai trabalhar e pensa assim, né? Chega assim, meu patrão acha que eu sou uma porcaria. O outro vai no banco e acha que eu sou ladrão. O diabo que põe esses pensamentos. Fyodor, que era cristão, ortodoxo, né? Da igreja católica, e desenvolveu esse estudo psicológico, né? Do subsolo na mente. O que aconteceu com Moisés? Você acha que Moisés... Sabe que Moisés é chamado do homem mais manso que existia na face da terra, não é? Não é, não é? Parece. Não. Aquele não parece ser o mais manso, parece ser o mais perturbado, né? Pois, tendo lido e conversou com Deus, e uma esparrela dessa, entrar num jogo desse, então, Fyodor mostra que uma sociedade pode ser dominada. É fato, irmão. Olha, quer ver como é simples? É tão simples, e você, às vezes, cai. Cristão, cai. A gente vê, descobre depois. Quantos de vocês seguem comentarista de política na TV? Se quiser levantar a mão, pode ser, né? Não viu nunca o Figueiredo falar? Aí nos Estados Unidos, falando santo? Ninguém viu. Mas vocês são muito santos, tudo bem. Tá bom, então, agora começou, apareceu não tão santo, né? Mas o fato é o seguinte, esse pessoal, eles fazem você vê o paradoxo, né? Você vê Moisés, né? Agora você imagina Alain dos Santos, né? E outros. Eles são, a rigor, mensageiros do diabo, de Satanás. Satanás anda na cabeça deles assim, ó, que Jesus falou só, Pedro, Satanás me pediu para você, que vai te peneirar. Alain dos Santos, Figueiredo e mais uma turma deles aí, Satanás pula e dança na cabeça deles, à vontade, entendeu? E eles são agentes do diabo para colocar na mente do povo certas coisas que você não tinha no passado. Hoje o cristão,
ele aceita palavrão como uma coisa normal. Quem pôs? O diabo. Por intermédio de quem? Alan dos Santos, Figueiredo, esses grandes repórteres, advogados. Eu sou advogado, eu sei porque se é advogado, eles podem falar o que quiser. Ele, esse presidente, né, que não é nada, essa coisa aí, e outros. E esse outro também, que né, o Bolsonaro, uma vez, falei, quando tinha um representante dele no Messenger, vocês precisam parar de falar palavrão, vocês não sabem conversar. Então, o Satanás usa eles, Fyodor Dostoiévski mostrou isso. Graciliano Ramos mostrou isso no livro de Angústias. Olha lá o tal do Luiz. Ele põe na cabeça, ele se apaixona por uma mulher, mas a mulher acha um rapaz rico lá, e claro, né, às vezes, nem sempre, mas às vezes a mulher prefere um rico do que um pobre para casar, né? E trocou pelo rico, e ele amargurado, desprezado, ele introverteu tudo aquilo, passou a sofrer com aquilo, mergulhou em si mesmo e criou a ira, uma raiva, uma coisa, um nojo, matou, e continuou, matou o desafeto dele e tal. Graciliano Ramos, ele mostra isso, que a pessoa chama-se Angústia, o livro. Quem já leu o livro Angústia? Alguém já leu? Precisa ler, não, é brasileiro esse Graciliano Ramos. É um escritor brasileiro. Todo estudante já leu, né? Então, será que ninguém leu? Verônica deve ter lido, é formada em tanta coisa. Quem mais leu? A Thelma, professora. Os professores, né? Angústia. Que barulho esquisito. Então, você vê que Graciliano Ramos trabalhou com essa ideia. E o personagem, ele tem a mente dominada. A mente dele está dominada por essas coisas, esses pensamentos, e vai mergulhando nisso até que mata alguém, qualquer coisa assim. Há uma coisa, a ideia de suicídio. Né? O Carlos está trabalhando com um rapaz que a moça abandonou ele. Então eu falei para ele, ele não é casado, né? Vivia junto lá e tal. Casado por conta própria de terceiro, né? Porque, claro, o cara estava casado. Mas como não tinha documento, a moça deu fora nele. Eu falei, Carlos, fala para ele, rapaz, sorte sua, rapaz, não estava assinado mesmo para poder. Né? Mas ele está querendo se cortar, se matar, então faz aqueles cortinhos. Ninguém morre com cortinho, né? Esse pessoal do suicídio faz cortinho, 10 marcas de cortinho para se matar. Mas é claro que quem está atuando? O diabo. Tem que orar, expulsar o Satanás. Às vezes a pessoa não estava rodando, gruindo no chão, mas está demoniado. Então tem pastor que está ali falando do Evangelho, mas de repente Satanás está usando a mente dele. Como é que ele toma as atitudes estranhas? Então você vê como esses personagens que mergulham dentro de si mesmo. Mas é normal, entre aspas, mas Jó tinha umas crises assim, né? O que é que Jó falava? Falou da amargura da minha alma. No Velho Testamento é mar, grande amargura. Em hebraico é quase amargura, é mar. Então Jó estava numa amargura tão grande que ele falou, vou falar da amargura da minha alma. Muitas pessoas, irmão, chega de noite, vem as amarguras da alma. Disso, daquilo, daquele outro, aquela coisa. De vários problemas que a pessoa passa, né? Você já viu pessoa casa? Hoje, não sei se aumentou ou diminuiu. Bom, eu acho que eu já joguei prato na parede. Não. Mas tem gente que casa e quando briga, o casal, a pessoa pega um prato e joga na parede, quebra, para assustar a mulher, né?
Quem faz isso? Satanás. Atua na mente. Eu ganhei um livro de presente da diretora, do Irit. Ele fala, cosmovisão importa. E ele diz especialmente que Satanás tem um degrau na mente. E ele entra na sua mente. Você vê que coisa estranha, né? Você é templo do Espírito Santo, né? Você crê em Jesus. Mas Satanás não está nem aí se você crê em Jesus. Ele dá um jeitinho de entrar na sua mente. Otmani, que é um dos maiores pregadores, estudiosos, intimista que nós já conhecemos, não é? Que na China cortaram a língua dele, ele passou só a escrever, para não pregar. E ele explicou isso. Ele disse, você não tem domínio total na sua mente. Existem vários livros, até eu vi um livro que disse, não pense em nada. Você já conseguiu não pensar em nada? Mas o diabo, então, põe um pé na mente e fala uma coisa. E ele faz um quadro, pinta o quadro e coloca na galeria, usando Alan dos Santos, Figueiredo, até mesmo o Bolsonaro, que falou muita bobagem, por isso que ele, né, em vez de ficar com a boca calada, ficou falando muito. Esse outro aí, esse ditador, esse povo aí, gente, quer dizer, esse pessoal aí, Satanás, deita e rola na mente deles. Faz coisa que ele mesmo duvida que diz, né? Faz coisa que o diabo duvida. Então eles atuam assim. É a grande amargura. Daí que é mais ou menos normal. Porque a pessoa fala assim, que aquele lá fala sozinho, é caduco. Você já ouviu falar? Mas não é não, isso aí é... Talvez aí tenha excesso, sim, mas as pessoas falam sozinho. Falam sozinho. Davi falava assim, e Davi, por que te abates, ó minha alma? Era, ó minha alma, por que te abates? Né? Ele tinha lá uns problemas, que ele também, imagina, um homem de guerra. Paulo dizia, que miserável homem que eu sou. O que vocês acham que eram? Paulo tinha um quadro pintado na mente da execução de Estevão, irmão. Ele não passou muitos anos sem dormir direito, né? Então ele estava ali falando, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. Satanás falava, isso aqui. Isso aqui, Paulo. Você consentiu no apedrejamento do teu irmão? Isso aqui. Aí Paulo disse que ficava profundamente angustiado. Depois ele chegou a dizer, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso que tem gente, irmão, que se mata. Esse rapaz aí que você falou, pode ter certeza que tem um jogo na mente dele, de como acontece. Você vê muitas pessoas, tem um pastor que estava dirigindo um carro em alta velocidade e morreu. Eu falei, ele brigava feio com a mulher dele, ela jogava praga. Tem uns crentes que jogam praga, não sei como é que é essa história de crente que joga praga, né? Ou briga, né? Tem uns crentes que oram em língua estranha em público, mas também joga praga, também briga, faz umas coisas, né? Esse pastor, não sei se era da Bola de Neve, se era da Nuvem, essas igrejas de moto, né? De que igreja que era? Aí, olha só. Bola de Neve. Né? E aí ele saiu, depois disparado na moto. Mas é fácil você imaginar. Porque o Satanás, quando então entra na mente, fala, olha,
Vale a pena? 120, bota 150. Ou os anjos guardam, ou não guardam. E o cidadão voa, morre e morre. Né? Por quê? Muita gente, devido a isso, fica assim, mas Paulo tinha uma experiência espiritual muito forte, então isso aí, digamos que ele dá uma banana para o diabo e acabou, não ia continuar na conversa. Então você percebe que essa questão é uma questão que não, quer dizer, está em Moisés, passou por Moisés, Arão, e por aí. Você abre o YouTube, você abre o Facebook para você ver como o diabo brinca com o pastor. Eles fazem isso, que eu vou te contar, né? Parece uma piada, né? Eles parecem todos lá, bonitos. Geralmente jovens, né? Você não pastor de idade, não, mas esses pastores jovens, eu não sei que igreja, às vezes não tem uma organização, né? Mas até onde tem organização, tem uns afoitos, né? Que fazem essa brincadeira com a igreja e tal. Mas o que o diabo usa é exatamente uma estratégia baseada numa forma de pensar que é noemata. O nosso professor de inglês vai dar uma explicação para os nossos bispos, porque ele é muito especialista nisso, na device, né? Vai ser muito bom. Porque esse processo de noemata, ele age em todas as dimensões, ou para simplificar, em todas as formas de conjugações verbais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e até o vocativo que existe no grego e no latim. Ó, vida. É uma forma de agir que Satanás usa, em que a Bíblia diz que são os murmuradores. Ó, vida. Está cheio também. Misericórdia. Não é? Reclama. E eles usam de forma, primeiro, acusando alguém, agindo que a pessoa fala, ou então falando de alguém, ou invocando alguém, invocando algo, uma admiração, uma exclamação. A pessoa possuída por um desejo de planejar alguma coisa. Essa então é chamada a guerra espiritual. Você entende? A pessoa pode, o Satanás, ele pode chegar e botar na sua mente, que culto enjoado, não acaba. Mas você não fala. Você não fala, né? Ele pode fazer isso. Você tem que ter suas armas. Fala assim, quem enjoado o quê? Plantar batata. Ele está falando para você. E você pode... Inclusive, tem gente que fala assim, é verdade, Satanás, isso está demais, né? Não está do nosso gosto, está demorando muito. E ainda tem aqui o vocativo, né? Que fala assim, diabo, como esse culto demora a acabar. Então, ele trabalha na mente das pessoas. Através do meio de comunicação, o pastor Ferguson, Aaron Ferguson, do livro que eu ganhei, ele fala que a web é a ferramenta mais importante que Satanás tem para introduzir esses pensamentos. Ele usa de uma forma muito mais eficaz do que os crentes. E ilude até. Acha que faz o pastor, entre aspas, né? Fala assim, olha, faz uma plataforma para as pessoas que querem andar com Deus. Você acha que é possível? Eu coloquei impossível. Pela internet é impossível. Só pelo discipulado, cheiro de gente, cheiro de comida, cheiro de bolo, de café.
em que você conversa pessoalmente com alguém. Ninguém se abre com internet, não é? Ela só introduz coisas. É a força do diabo. E as pessoas ficam ali, até achando que você está sendo levado pelo Satanás. Você pega esse celular, né? As pessoas, às vezes, estão no culto, e o Satanás fala, abre essa página aqui, ó. E a pessoa abre uma página, o Satanás faz ele abrir. E ele fica estudando uma coisa, lá vendo uma coisa que já viu o dia inteiro. Mas o diabo fala, não é pouco, vê um pouquinho mais. Porque ele é chamado, Jesus chamou ele de engenheiro deste século. Fiodor já sabia, mas nem sabia tanto assim como se sabe hoje. O Graciliano Ramos sabia, né? Você vê vários livros, você percebe, você tem que ler, tem que ter discernimento de como é que funciona. Então, essa é a verdadeira guerra espiritual, irmão. Eu ouvi um pastor dizendo, porque Paulo não se importava com o que falavam com ele, superava. Então, Deus falou, minha graça te basta. Eu falei, não é isso não, pastor. Essa história das pessoas que ofendiam Paulo, você acha? A gente que não é ninguém, eu que não sou ninguém, não ligo, estou nem aí. Paulo ia ficar preocupado com o que falaram dele? Tá bom. O problema dele é no interior. Por isso que ele falou, miserável homem que eu sou. Desse jeitinho, no grego. Miserável homem que eu sou. Não pelo que falavam dele, pelo que estava lá, as coisas da humanidade. Moisés não chegou e o Senhor falou, fala com a rocha. Ele falou, fala com a rocha? Oh, Deus, exagerando também, né? Vou falar com a rocha? Vou nada. Deu um pontapé na rocha. Se deu mal. Esse pessoalzinho que está brincando com isso, mas se dá mal, pode ter certeza também, porque Deus não se zomba. Então você percebe as noematas, que é noemata do Satanás, as artimanhas do diabo. Ele é esperto. Jesus falou que tu és engenheiro. Essa é a guerra espiritual, que pisa um degrau e quer subir. Ele quer subir. Agora, tem gente que fica doido. No tempo de João Wesley, foi louco, saiu gritando no meio do mato, arrebentando com tudo, e ficou doido. Então, isso quando acontece, você já viu, várias histórias. E aí você vê. Agora, tem coisas que você vê. Não é que o diabo toma conta. Tem teólogos. Veja bem, presta atenção. Tem teólogo americano de uma igreja tipo Watmani, essa igreja local, que falava que Jesus tinha o diabo no corpo. Entendeu? Eu estou falando porque vocês não leram, uma hora vai saber mesmo, então pronto, está sabendo, né? Porque Jesus passou por momentos assim, difíceis, assim. Você vê que nessa questão mental, o diabo falou para Jesus, você vai morrer aqui no Getsemane. E o diabo projetou para Jesus a morte na cruz. Morrer, irmão, tudo bem. Ninguém quer, mas, enfim, mas morrer na cruz? Você está louco, rapaz. A coisa é feia, é pelado. Você sabia? Jesus morreu pelado na cruz. Você acha que Jesus não... Então, a Bíblia diz, né, que ele ficou talaiaporos, que é um verbo trau, que é um abstrato, com uma balança, um dilema íntimo, uma luta interior. Jesus teve de ver aquilo. Porque, cá entre nós, eu dou razão para Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice. Eu estou com ele, eu estaria com ele, falando, tem razão. Você como humano, ou você acha que
Ah, não, eu sou muito espiritual. Não, tu precisa morrer na cruz para me salvar. Você acha que tinha alguém com essa capacidade? Não tinha ninguém. Então Jesus falou isso. E esse verbo palaiporos é um verbo do plau, que significa aterrorizado. Jesus ficou aterrorizado, tremendo. Ele já, digamos que ele falou, oh, Deus, não dá, isso não dá. Mas ele só que, no fundo, esse paradoxo, essa coisa não é que não se explica, mas que, no fundo, você tem Deus e diz, bom, então, como Paulo diz, eu sei que o Redentor vive, e que Jó, você vê Jó, no fim das contas, ele vai dar um jeito. Isso aí, né? Então, Jesus falou, mas tudo bem, seja feita a tua vontade, porque, de qualquer forma, aí desencadeou todo o processo, e Jesus foi para a cruz. Então, você vê uma coisa que tem que aprender, é ser cavaleiro. Não é cavaleiro, não é cavalheiro. De gentleman, antigamente era pessoa que tinha dinheiro, depois passou a ser pessoa honrada. Gentleman, educado. Há muitos momentos na nossa vida em que ou nós somos pelo Espírito de Moisés, entre aspas, ou pelo Espírito de Cristo, entre aspas. Espírito de Moisés, porque está falando do caráter de Moisés, mas o Espírito de Cristo já é o Espírito Santo, em que você, ao conversar com alguém, você tem que ter, na verbalização, essa educação. Se você for ríspido, mal educado, e palavras duras, suscita ira, porque você está com Moisés. Geralmente, 22, 25 anos, 20 anos, as pessoas estão mais para Moisés, né? Qualquer coisinha, joga o prato na parede, né? Recém-casado, já fica irado. O que você acha que é? O diabo. É o velho diabo. Por isso que ele é chamado de velho. Porque é um capeta antigo, que pensa, engenheiro. Então você tem que fazer, na verdade, essa balança do palaiporos, desse verbo grego, plau, do abstrato. Né? Porque é uma balança. Você faz a opção pelo ser educado. Parece uma coisa absurda, mas a educação é de Deus. O por favor. Às vezes não precisa pedir, né? Por favor. Você acha que eu vou visitar? A Lana pede por favor para mim? Pede e pronto. Não precisa ver por favor, nem desculpa, nem nada. Uma pessoa que você tem amizade, fala, faz isso para mim. Você vai falar, por favor, você pode fazer? Você já pediu 10 vezes, falou, faz isso aqui para mim, a pessoa intuitivamente, psicologicamente, já faz, por favor, né? Não é verdade? Não precisa expressar exatamente, mas às vezes precisa, né? Então você vê como é importante a educação. E, olha, as palavras, você não fala que a pessoa fala, as palavras têm poder? Pode crer que tem mesmo. Esses mensageiros de Satanás no YouTube, você vai ver, é tão fato que eles são mensageiros de Satanás, está brigando entre eles mesmo. Quem é mais diabólico que o outro, né? Por causa de bobagem também. Um xinga o outro. Já o reino das trevas são mais unidos, são mais quietinhos, não falam um do outro. Mas o pessoal que se diz cristão, como eles gostam de brigar, né? São crente briguento, contenda, briga, e xinga, e maldiçoa, e o diabo fala assim, é pouco, vai mais, né? E a pessoa vai, igual ao jogo de futebol, né? Tem gente que põe para cartaz de jogo de futebol dentro da igreja. Satanás falou para o pastor, tem um segredo para você. O povo não
não vai ficar tranquilo no culto. Eles vão ficar olhando. Quando o senhor está pregando assim, porque Jesus é o Senhor, vai, não, glória, entendeu? Então, já que vai ser assim mesmo, libera futebol, todo mundo lá. Daí um tempo vai liberar cervejinha também, não sei o quê, né? E fica aquilo, né? Você vê que absurdo, né? Mas vocês têm que ficar atentos. Por isso que Jesus falou vigiar. E vigiar o quê? E tem um detalhe, e não é fácil vigiar, não. Você pensa que é. Mas não é. A pessoa cai facilmente. Porque o Satanás é engenheiro, inteligente, quanto pastor, então, com brincadeira, um monte. Empresário, diretor de firma, político. Absurdo. São tudo dominados da mente deles. A maioria. Vamos ficar de pé? Mas tem mais coisas depois. Esse é um tema que eu vou até tratar com os bispos. Tem uma apostila. Preparando para a Eucaristia. O diabo pode falar só, você não está preparado, não. Hein? Cuidado com ele, hein? Olha só o que diz, que aqui é um seminário metodista. Tem capacete. Paulo, nessa agonia, até pensou, essas armas de guerra, capacete, espada, isso e aquilo. E depois o capacete é a palavra, a espada do Espírito, tudo isso, né? Mas põe a capacete e ele entra por baixo do capacete e tenta do mesmo jeito. É bem espiritual. Né? Olha o que Paulo diz. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo está aqui falando o que aconteceu. Né? O pão. Você vê que no primeiro século eles falavam que toda matéria era má. Portanto, isso aqui não era bom, não. Tudo que era matéria. Por isso que se fala que Jesus não era nem humano. Era só uma ideia. Só era espírito que foi para a cruz. Mas Deus dava em conta a importância das coisas materiais. Sim, Senhor. O pão. E Jesus usou o pão, disse, abençoou. Levante e diz, este é o corpo de Jesus dado na cruz. Participo como dele, sou fortalecida em nome de Jesus. Amém. A taça, a aliança no sangue de Jesus. Dele eu bebo e estou agradecido. Amém. Agora diga, Pai, eu te agradeço pela Eucaristia, o teu corpo e o teu sangue. Amém. Coloca a mão no lado do seu vizinho e diga, eu te abençoo. Ser forte, abençoado, abençoada. O Senhor te guarde, te fortaleça, te cure. Eu te agradeço pela tua vida e rogo a Deus as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Então, vai ser esse hino mesmo, aqui é a Santa Comunhão. Essa estrofe aqui, tal. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo o velho irmão. O velho irmão é o verdadeiro irmão. Quem está aqui é verdadeiro irmão, entendeu? Vamos ficar de pé.
Na Santa Ceia, grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo velho irmão. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Amém. Amém.